Obrigado, Pai, pelo convite. Boa noite aos irmãos do Pilarzinho, ao qual eu tenho muito carinho. Como foi assim, um pouco de última hora, aí se eu soubesse um tempo atrás, eu teria feito um sermão específico para vocês, né? Eu vou usar um sermão aqui que eu já tenho muito carinho por ele e que acho que vai bem ao momento, né, em que estamos passando, um momento de ansiedade, um momento de incertezas. E peço desculpas também porque eu vou ter que fazer um pouquinho mais rápido, porque 8h30 eu tenho já marcado um, um estudo bíblico com mais 2 pessoas, tá bom? Quero que você abra sua Bíblia em Mateus 6, né? Mateus capítulo 6, e a partir do verso 25. Mateus 6, a partir do verso 25. E eu começo com uma pergunta que é retórica, né? Você pode refletir sobre ela, e talvez muitos de nós temos as mesmas respostas para essas perguntas, né? Seria a seguinte: quais são as suas ansiedades, né? Quais são as suas preocupações? O que te faz tirar o sono, né? Hoje, no dia de hoje, pelo menos, né? Ainda mais agora no momento de pandemia, onde tudo é incerto, tudo é volátil, tudo está mudando. Talvez esteja falando para alguém aqui que está desempregado, que está com a vida muito incerta. Então, reflita hoje, neste momento, quais são as suas ansiedades, aquilo que tira o teu sono, suas preocupações. Não vim hoje aqui te angustiar, mas eu quero trazer alguma reflexão para você, tentar acalmar o seu coração através da palavra de Deus e talvez trazer um pouco de luz a respeito desse assunto, né, que é tão recorrente hoje: ansiedade, problemas, preocupações, e não há uma pessoa que não tenha, não é? Jesus, ele fala em Mateus 6, verso 25: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Algumas informações introdutórias a respeito desse, dessa porção, né, do Sermão da Montanha. Algumas informações introdutórias antes de a gente entrar nos argumentos de Jesus a respeito dessa afirmação dele: não andeis ansiosos, né? Talvez essa afirmação, essa ordem que Jesus faz hoje para a gente possa parecer algo tão distante, algo tão difícil, né? Como não viver ansioso nos nossos dias, né? Será que essa afirmação, essa ordem de Jesus vale para os nossos dias ainda? Um mundo tão complicado, né, como é hoje. Primeira informação que eu queria passar para vocês é que esta ordem, ela foi dada para os cristãos, porque no verso 26 ele diz: vosso Pai Celeste. Então, o público-alvo de Jesus é para aqueles que têm Deus como Pai. Então, primeira informação é essa: a ordem de Jesus, não andeis ansiosos, para os cristãos, e todos nós aqui somos, né? Segundo, precisamos saber também de qual ansiedade Jesus não está falando. A ansiedade que Jesus não está falando, por exemplo, é aquela preocupação, uma ansiedade momentânea que a gente tem, né? Como, por exemplo, quando eu me perdi no mar lá em Florianópolis com 14 anos e meu pai lá na areia da praia me procurando para lá e para cá, e eu indo com a correnteza sem eu saber, né, em cima da prancha, e ele lá na praia me procurando para lá e para cá e com ansiedade. E talvez você também tenha perdido seu filho no shopping, em algum lugar, e aquele momento ali foi uma ansiedade momentânea, uma preocupação momentânea, né? Não é dessa ansiedade que Jesus está falando, né? Jesus não está se referindo desses momentos de ansiedade momentâneas, que é natural termos certos graus de ansiedade. Terceira informação: a afirmação de Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, ele não está dizendo que a gente deve viver uma vida de ociosidade, porque ele diz aqui, né? Quanto que é vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é vez de vestir. Não é que Jesus está falando para a gente ser ocioso, para a gente não buscar isso. Não. Inclusive, ele traz algumas figuras de linguagem, né? Como as aves, figuras de linguagem não, figuras como aves, lírios, que mesmo eles receberem o sustento e a proteção de Deus, eles estão em intensa atividade. E por último, quarta informação introdutória aqui do sermão: não andeis ansiosos é uma ordem tão intensa de Jesus que ele repete 3 vezes. Ele repete no verso 25, verso 31 e verso 34. Não vos inquieteis, em outras versões, né? Não andeis ansiosos. É tão intenso que
eu acredito que uma atitude de andar ansioso, a gente vai ver aqui que tipo de ansiedade é essa. Essa atitude é como sendo pecaminosa aos olhos de Deus. Essa ansiedade é um pecado aos olhos de Deus e ela precisa ser confrontada como um pecado. Então, hoje é um momento de reflexão para você ver, refletir se essa ansiedade você está vivendo, essa ansiedade pecaminosa você está vivendo, e como você pode lidar com essa ansiedade, como você deve lidar e tratar, né? Sendo que ela é como se fosse um pecado, a gente vai logo agora discorrer sobre isso, e tentar viver uma vida mais tranquila na graça de Deus, né? Então, primeira consideração, Jesus, ele diz, né, não andeis ansiosos, mas tá, como não andar ansioso, né, Jesus? Como não andar ansioso nesse mundo? Como não andar ansioso no meio dessa crise, no meio dessa pandemia? O que o Senhor tem para nos dizer, né? Então, Jesus, ele dá 4 considerações. A primeira consideração está no verso 25 e 26 mesmo. Ele diz, não andeis ansiosos e tal, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí o verso 26 diz assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, essa é a primeira consideração de Jesus. Não valeis vós muito mais que as aves? Com certeza. Com certeza, o ser humano, criado em imagem e semelhança de Deus e foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, vale muito mais do que qualquer outra criatura que Jesus fez, né? Então, o ser humano, eu e você, valemos muito aos olhos de Deus. Então, a primeira consideração, não deliciosos, por quê? Você vale muito aos olhos de Deus. Você é um filho de Deus. Então, lembre-se disso. Todos os momentos que você se sentir ansioso e preocupado com o que você vai comer, vai beber ou vestir, claro, a gente pode usar os mesmos argumentos para outras áreas da vida, né? Não só para comida, bebida ou vestimenta, mas às vezes para uma situação, uma crise, algum problema específico, o que vai acontecer, bens materiais, enfim. Nós vemos que esses princípios a gente pode aplicar em outras áreas da vida, né? Então, primeira consideração, considere o seu valor aos olhos de Deus. Lembre-se que você vale muito aos olhos de Deus, tá? Vale muito aos olhos de Deus. E o amor de Deus não depende de quem você é. Você pode estar pensando, nossa, como que eu vou valer muito para Deus? Se eu sendo como eu sou, será que Deus me ama realmente? Deus, ele não ama você baseado no que você é, mas baseado no amor dele, no próprio amor dele, o amor incondicional. E ele se entregou porque ele te amou. Ele não começou a te amar porque se entregou. Ele se entregou porque te amou. Então, considere o seu valor aos olhos de Deus. Segundo, considere a providência de Deus. É o verso 28 até o 30. Olha só. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, segunda consideração, considere a providência de Deus. Então, eu te pergunto, você está ansioso com alguma coisa? Ansioso porque o trabalho está fraco, você precisa de dinheiro, crise no casamento, você está ansioso porque suas expectativas não estão sendo alcançadas, ou você está sendo ansioso porque quer ter sempre mais, alguma coisa não está acontecendo de acordo com seus planos. Lembre-se que Deus é um pai que provê. Assim como o seu animalzinho de estimação, por exemplo, eu tinha uma calopsita alguns anos atrás, que eu ganhei do Dia das Crianças, 2008. E eu tive ali por alguns anos essa calopsita. E eu era responsável de alimentar, responsável de dar água, de trocar o jornal, de limpar a gaiola. Eu, nem sendo, obviamente, sendo não sendo nem pai, não sendo nem mãe, obviamente, de um passarinho, e cuidava e provia tudo que ela precisava, será que Deus não vai cuidar de você? Será que Deus vai deixar de prover aquilo que eu e você precisamos? Eu te pergunto, meu amigo, quantas vezes você recebeu bênçãos de Deus sem você pedir? Quantas vezes? Quantas vezes nós esquecemos de orar pela nossa saúde
esquecemos de orar pelo alimento, esquecemos de orar por proteção, e mesmo assim, Deus nos deu cada uma dessas coisas. Por quê? Porque Deus sabe que a gente precisa disso. Deus, ele provê. Deus é provedor. Então, considere a providência de Deus. Se Deus cuida daquilo que é simples, que são as flores, de uma maneira tão especial, será que ele não vai cuidar daquilo que é extraordinário, que é eu e você, o ser humano? Provendo as coisas simples, as coisas que nós necessitamos? A busca incessante do desnecessário relata a Deus que sua providência não é o suficiente. E muitos de nós também buscamos o desnecessário. Buscamos as coisas que nós não precisamos, e isso só revela que revela a Deus que a providência dele não é o suficiente. E isso também, Jesus mesmo, ele fala no verso 30, né, homens de pequena fé. Ele mostra que essa ansiedade, na verdade, é um resultado da pequena fé que temos. Uma fé que não acredita na providência de Deus. É como se fosse um deísta. Você sabe o que é um deísta? Deísta é aquele que acredita que realmente houve um Deus e criou o universo, mas que logo depois ele abandonou suas criaturas, abandonou o universo. Quando eu e você estamos ansiosos, duvidando da providência de Deus, nós nos tornamos ou iguais, ou quase como um deísta. Quase como um deísta. É como se fosse a gente falar assim, olha, Deus nos criou aqui, mas nos abandonou, não vai prover. Será que Deus é um Deus que não provê? Então, se você está ansioso, então coloque uma coisa na sua cabeça, irmão. Deus não é um criador irresponsável. Deus está cuidando muito bem de você. Muito bem de você. Antes de entrar para a terceira consideração, eu queria que você refletisse, né? Você acha que Deus iria criar você e abandoná-lo sem o cuidado? À mercê dos seus próprios esforços? À mercê da sua capacidade? À mercê no meio dessa crise? Você acha que um casamento, que é uma instituição que Deus criou, que Deus abençoou, agora no momento da crise ele vai te abandonar? Não. Deus, ele não é um criador irresponsável. Deus cria e cuida. Ele não abandona seus filhos. Isso pode ser para você muito elementar, mas até mesmo as coisas elementares da nossa vida a gente acaba esquecendo, a gente precisa rever e refletir. Eu imagino que boa parte das nossas ansiedades, boa parte delas, a maioria das ansiedades que nós experimentamos, provém de falta de fé, provém da má compreensão que temos de Deus, da dúvida que temos de Deus, da dúvida que realmente Ele é Deus. Achamos que com a pandemia, achamos que com o presidente, ou que o governo que a gente tem, ou com uma crise, a gente esquece que Deus ainda continua no seu trono. Deus ainda está no seu trono. Deus ainda está governando este mundo. Deus não precisa de decreto de governo, Deus não precisa de leis governamentais para ele comandar esse mundo, para ele governar. Então considere que Deus ainda é Deus e Ele ainda provê. Terceiro, considere que Deus conhece as suas necessidades. Verso 31, verso 32 nos mostra isso. Jesus, ele diz, considere que Deus conhece suas necessidades. Olha o que diz no verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o Pai Celeste, o vosso Pai Celeste, sabe que necessitai de todas elas. Sabe que necessitais de todas elas. Então, você está ansioso por quê, meu amigo? Se você está ansioso por algum motivo, lembre-se, Deus conhece a tua necessidade. Deus, ele conhece você de ponta cabeça. Ele sabe todas as suas necessidades, das menores, as mais pequenas. Ele conhece todas as suas necessidades. Então, por que você está ansioso? Agora, o problema é o seguinte, nós fazemos nossa agenda, fazemos nossos planos, nossas metas, nossos objetivos, mas nós precisamos lembrar que Deus tem uma agenda para cada um de nós. Deus tem os seus planos que são mais altos do que a terra. Os pensamentos de Deus são os mais altos do que os nossos. Ele também tem os seus planos, ele também tem a sua agenda para cada um de nós. Precisamos lembrar que Deus ainda continua no controle da nossa vida.
E quando a gente pede alguma coisa para Deus e Deus não concede, lembre-se, ainda Deus sabe da sua necessidade, Ele sabe daquilo, Ele conhece. É hora de se lembrar que Deus tem a agenda dele para você. Então não me venha com essa, os meus sonhos estão indo por água abaixo, não sei o que fazer na minha vida, perdi o emprego dos meus sonhos, o que farei agora? Para com isso. Para. Não, Deus Ele conhece. Não andeis ansiosos, porque Deus sabe de tudo que você necessita. Confie no Senhor. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, verso 7. E agora Jesus progride na sua argumentação. Então, lembre-se, antes da quarta consideração aqui a gente passar, primeira, considere que você vale muito aos olhos de Deus. Não andeis ansiosos, porque você vale muito aos olhos de Deus. Segundo, não andeis ansiosos, porque Deus provê. Considere a providência de Deus. E terceiro, não andeis ansiosos, porque Deus conhece todas as suas necessidades. E por último, verso 33. Buscai, pois, em quê? Primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas que você anda ansioso, vos serão acrescentadas. Se há uma ansiedade que devemos ter em nossa vida, é buscar o reino de Deus e a sua justiça todos os dias. Sabe por quê, meu irmão? Como eu falei anteriormente, tem coisas que Deus dá, tem bênçãos que Deus dá, e eu não consigo nem contar nos dedos as vezes que Deus me deu bênçãos sem eu pedir. E eu tenho certeza que aconteceu com você também. Já aconteceu? Pensa aí. Bênçãos que Deus te deu sem você pedir. Lembrou? Pensou? Dá para contar nos dedos? Não dá, né? Numa vida toda aí, muitas vezes. Até coisas que a gente nem sabe. Agora tem uma coisa que Deus não pode nos dar se a gente não pedir e se a gente não buscar. É o seu reino. Então eu imagino assim, Deus ele olhando para nós, né, para seus filhos, nós pedindo coisas tão banais. Eu não estou aqui dizendo que é errado pedirmos por qualquer coisa. Enfim, Deus ele conhece nossas necessidades e ele pode ouvir também qualquer oração. Se você quer um carro novo, ore, peça a Deus. Nós podemos pedir, com certeza. Você quer um emprego melhor? Ore por isso. Quer alguém do seu lado, uma companhia? Ore por isso. Enfim, qualquer coisa. Ore com Deus. Ele é seu amigo. O que eu estou falando aqui é o seguinte: qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Onde está centrada a sua vida? Essas coisas você pode pedir a Deus, mas ela não deve ser algo que vai deixar você ansioso. Não deve... essas coisas que você vive ansioso só mostram, só revelam a prioridade que você está colocando nelas. Só revelam o lugar onde ela está na sua vida. A questão aqui que Jesus está falando não é assim, parem de pedir essas coisas. Não, ele está dizendo que qual é a prioridade de vocês? Deve ser o reino de Deus e a justiça. Porque essas coisas aqui, Deus ele pode dar sem mesmo pedir. Mas o reino de Deus, ele não pode dar. A salvação, a vida eterna, Deus ele não pode dar se nós não pedirmos. E eu tenho certeza que o pai já falou aí alguma vez, em algum sermão, aquela seguinte pergunta, né? Se você teve na sua vida os melhores carros, ou sempre andou de um carrinho aí velho a vida toda, daqui a 100 anos vai fazer diferença? Não vai. Tenho certeza que ele já falou aí com vocês. Senão ele vai falar ainda. Daqui a 100 anos vai fazer a diferença se você teve boa aparência ou não, se você morou numa mansão ou morou num casebre, vai fazer diferença se você teve diploma ou se você é um simples analfabeto. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença. Se Jesus não voltar, não vai fazer diferença nenhuma. E no dia final, na volta de Jesus, também não vai fazer diferença. Agora, daqui a 100 anos, vai fazer diferença se eu busquei o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, daqui a 100 anos ou na volta de Jesus, vai fazer diferença? Com certeza. Então, por que a gente vive ansioso pelas coisas deste mundo, se isso no final não vai fazer diferença nenhuma? Entendeu, meu amigo? Eu fico imaginando Deus olhando aqui, meu filho, eu sei que você precisa disso aqui, mas olha o meu reino, busque a minha face. Pare de buscar minha mão e busque minha face. Busque a salvação, busque o Espírito Santo, busque a mim, não aquilo que eu tenho para oferecer. Isso aí eu já sei, eu já estou resolvendo para você.
É o dinheiro? Não, eu já sei disso aqui, meu filho. Já sei, vou resolver na forma certa e na hora certa. É o casamento? Eu sei, vou resolver também. É a crise, é isso aqui, isso aqui. Não, já sei. Agora, e o meu reino? E o meu reino? E a vida eterna, você vai buscar? Quando é que você vai buscar? Então, você quer ter paz de espírito? Quer vencer as tribulações, ansiedades, preocupações? Quer ter o sono tranquilo? Então, permaneça constantemente buscando o reino de Deus e sua justiça. Lembre-se que o antídoto para toda essa ansiedade que a gente vive buscando é entender que Deus, ele conhece todas as nossas necessidades, que ele vai resolver no seu tempo, e a única preocupação que a gente tem que ter é buscar ele, buscar o seu reino. Não buscar aquilo que ele tem para oferecer, mas buscar o seu reino. Não fica mais leve assim, dessa forma? Não fica mais tranquilo, não é? Não é muito melhor viver dessa forma? Ao invés de toda noite a gente deitar no travesseiro e ficar pensando, ai, isso, aquilo, ai, e é meu dinheiro, e é meu filho, e é minha esposa, e é o governo, e é meu emprego, e é não sei o quê. Para! Deus, ele está vendo tudo, já sabe, já está provendo, já conhece a necessidade. Imagina se todos nós vivêssemos diariamente ansiosos dessa forma para buscar o reino de Deus. Como seria? Então, meu amigo, esse é o meu recado. Faça com que todas as outras coisas da sua vida sejam periféricas, sejam secundárias e busque diariamente, em primeiro lugar, o reino de Deus. Abra mão das suas vaidades pessoais, abra mão dos seus projetos de vida, coloque as outras coisas no seu devido lugar, em plano secundário. Plano secundário. Não são um problema ou falta deles que vai determinar a nossa paz. Não, isso a gente sempre vai ter problema, sempre vai ter crise, sempre vai ter ansiedade, sempre. Não é isso, não é a falta dele, não é isso a falta dele que vai determinar a nossa paz. O que vai determinar a nossa atitude diante dos problemas, das tribulações, e onde a gente coloca o centro da nossa vida, a prioridade. E se essas coisas que para você têm sido a causa da ansiedade, a razão não é outra, senão o fato de que você está dando demasiada importância para essas coisas da vida e as colocando diante do que é mais importante, o reino de Deus e a sua justiça. Então, lembre-se, considere o seu valor aos olhos de Deus. Considere a providência de Deus. Considere que Deus sabe tudo o que você necessita. E considere o que é realmente importante, o reino de Deus e a sua justiça. É isso aí. Quero orar com você neste momento. Se é o teu desejo buscar e viver ansiosamente, buscando o reino de Deus e a sua justiça, feche seus olhos. Eu quero orar com você neste momento. E daí eu já vou partir para o meu estudo bíblico. Daqui 2 semanas estarei, mês que vem estarei aí em Curitiba. E quero ter outra oportunidade também de participar desse culto com vocês. E com mais calma dessa vez, que dessa vez foi muito corrido. Peço desculpa aí pela pressa. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Pai que provê, um Pai que nos ama, que nos cuida, conhece nossas necessidades, nos conhece do avesso, sabe exatamente como somos e já está provendo tudo o que nós precisamos. Senhor, nós te pedimos perdão. Perdão porque, pela nossa falta de fé, muitas vezes andamos ansiosos, porque duvidamos da tua providência, duvidamos de que o Senhor ainda continua sendo Deus e continua governando este mundo e governando a nossa vida. Nos lembre, Senhor, com o teu Santo Espírito, de buscar o que realmente é importante, o seu reino e a sua justiça, porque isso no final é que vai fazer a diferença. Peço, Senhor, que teu Santo Espírito seja derramado sobre a igreja de Pilarzinho, sobre todas as famílias e lares representados. Que teus santos anjos, Senhor, acampe ao redor desses lares, protegendo de todo mal e perigo, e que nenhuma investida maligna, Senhor, tenha poder sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Agora, não sei quem que vai falar aí. O pai tá aí ainda? Espera aí, deixa eu ver. Estou aqui sim, aqui o meu microfone estava desativado.